Quem implora por respeito nunca o terá. Quem o impõe em silêncio, jamais o perde. Maquiavel. Todo mundo te ensinou errado sobre respeito. Disseram que ele vem de ser bonzinho, de falar com educação, de agradar a todos. Mas a verdade é dura. Quem tenta agradar perde respeito. Quem força se humilha. E quem cala, quem controla os detalhes invisíveis da própria postura, conquista respeito imediato sem precisar pedir. É um paradoxo cruel. Quanto menos você corre atrás, mais o mundo corre para lhe dar atenção. É por isso que figuras históricas, de imperadores a líderes modernos, nunca desperdiçaram energia tentando convencer. Eles usavam truques simples, quase invisíveis, mas que mexem com a psicologia humana em um nível profundo. Pequenas ações que parecem normais, mas que carregam um peso maquiavélico. E o mais curioso, qualquer pessoa pode aplicar hoje em qualquer ambiente e mudar instantaneamente a forma como é tratada. Se você já sentiu que não importa o quanto fale, as pessoas não levam a sério, ou que, por mais que tente ser aceito, ainda é ignorado. Aqui está a verdade incômoda. Respeito não é conquistado pelo esforço em agradar, e sim pela coragem de ser inacessível, silencioso e calculado. Maquiavel já dizia que o poder não está em quem implora, mas em quem controla. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Não são frases motivacionais nem conselhos óbvios. São 19 truques maquiavélicos, frios, sutis e certeiros, para impor respeito imediato em qualquer ambiente. Ao entender e aplicar cada um deles, você vai perceber. Não é preciso falar alto para ser ouvido nem pedir atenção para ser notado. Basta dominar os sinais que fazem qualquer pessoa pensar. Com ele não dá para brincar. 1. Chegar atrasado de propósito, quando estratégico. Ele sabia que o tempo era um dos recursos mais valiosos que alguém poderia possuir. Não apenas porque o relógio corre sem parar, mas porque, aos olhos dos outros, a forma como você administra o seu tempo revela o quanto você valoriza a si mesmo. Quando alguém chegava atrasado de propósito, não se tratava de descuido ou irresponsabilidade, mas de uma estratégia sutil de poder. É como se dissesse, sem abrir a boca, meu tempo tem mais valor que o seu. Isso pode soar arrogante, mas na prática, é um movimento maquiaveliano de liderança silenciosa. O respeito surge quando o outro percebe que não é você quem se ajusta, mas o mundo que se ajusta a você. Imagine um líder chegando em uma reunião 5 minutos depois de todos. Ao entrar, sem pressa, sem pedir desculpas, apenas ocupando o espaço como se fosse dono dele. O silêncio paira no ar por alguns segundos. Aquilo não é descuido, é calculado. Esse atraso é quase como um palco sendo montado para que a sua entrada seja notada. As pessoas automaticamente associam essa postura à importância. Se todos esperam, é porque você carrega consigo uma energia de respeito. É um movimento de estoicismo aplicado. Não se deixar escravizar pelo ritmo dos outros, mas impor o próprio compasso. Claro, não estamos falando de se atrasar para um encontro romântico ou para a entrevista do primeiro emprego. Isso seria tolice. A estratégia é para contextos específicos onde a dinâmica de poder e liderança está em jogo. Um exemplo clássico? Grandes CEOs e políticos que chegam propositalmente atrasados a eventos. Eles sabem que essa ausência momentânea cria expectativa, e a expectativa cria poder. É como no teatro. A plateia fica em silêncio antes do protagonista entrar em cena, e quando ele surge, todo olhar está nele. Um exemplo prático que qualquer pessoa pode aplicar está em encontros de grupo. Suponha que você vá a um jantar com amigos ou colegas de trabalho. Se você é o primeiro a chegar, tende a se misturar e perder destaque. Mas se chega alguns minutos depois, todos já estão acomodados e a sua entrada ganha foco. Isso não significa ostentar ou ser inconveniente, mas marcar presença de forma calculada. É um pequeno truque maquiavélico para comunicar que a sua vida é cheia, que você não está disponível em excesso, e isso gera respeito automático. É curioso como a psicologia social valida esse ponto. Estudos mostram que tendemos a valorizar mais aquilo que é escasso. Se alguém sempre está pronto e disponível, a mente humana interpreta como se não tivesse muito valor. Por isso, ao controlar sua presença, inclusive pelo tempo, você reforça sua imagem de liderança.
Os grandes estrategistas da história, de generais a imperadores, sempre souberam disso. Eles raramente se apressavam. Napoleão, por exemplo, era conhecido por atrasar-se propositalmente em encontros diplomáticos. Não era descuido, era teatro de poder. Há também uma lição de estoicismo aqui. O homem que se atrasa estrategicamente transmite uma serenidade que outros não têm. Ele não está correndo contra o relógio, não está ansioso para ser aceito. Ao contrário, mostra que controla o próprio ritmo e que não precisa se apressar para agradar. Esse gesto silencioso comunica liderança sem precisar de uma única palavra, porque no fundo, quem tem poder verdadeiro não corre. Ele caminha no tempo certo e o mundo que espere. Mas há um detalhe importante: a forma como você chega. Não adianta aparecer atrasado com cara de quem foi pego no trânsito ou suando pela correria. O atraso precisa ser elegante, proposital, teatral. Entre devagar, ocupe o espaço, faça contato visual. Use uma roupa ou acessório que marque presença, algo que seja símbolo de respeito. Dessa forma, a imagem é reforçada. Você não se atrasa porque perdeu o ônibus. Você se atrasa porque sabe que sua chegada é um evento. Talvez você já tenha vivido isso em um contexto simples. Lembra quando na escola alguém sempre chegava atrasado, mas mesmo assim todos paravam para olhar? A diferença é que quando se faz de forma estratégica, essa atenção não é apenas curiosidade, mas sinal de liderança. Você pode aplicar isso em pequenas situações sociais, ajustando o momento exato em que aparece. Esse é um treino prático de respeito silencioso. Aos poucos, o atraso deixa de ser visto como falta de educação e passa a ser percebido como sinal de poder. E veja que interessante, ao usar essa estratégia, você também se prepara para o próximo passo, porque chegar atrasado de propósito é apenas a primeira camada do jogo. O que realmente define um líder é o que ele faz depois de ocupar o espaço. E é aí que entra outro truque silencioso de respeito: o olhar. Afinal, não basta marcar o tempo. É preciso saber o que fazer com o ambiente. Aliás, se você já percebeu como esses detalhes mudam a forma como as pessoas te tratam, comenta aí embaixo a sua experiência e já se inscreve para não perder os próximos truques maquiavélicos. 2. Olhar primeiro para o ambiente, depois para as pessoas. Sinaliza que você não está ansioso por aprovação. Quando alguém entra em um espaço e imediatamente procura o olhar das pessoas, transmite uma mensagem clara: preciso da sua validação. Essa atitude, muitas vezes inconsciente, denuncia a ansiedade. Agora, observe a diferença quando alguém entra e, antes de olhar para os presentes, analisa o ambiente, percebe os detalhes, toma posse do espaço com o olhar. Essa pessoa parece segura, parece líder, parece alguém que não precisa correr atrás de respeito, porque já carrega respeito dentro de si. É uma aplicação prática da filosofia estoica. Primeiro dominar a si mesmo, depois deixar que o mundo perceba. Esse gesto é mais poderoso do que parece. Pense em figuras de autoridade que você já viu entrar em um local. Chefes, palestrantes, até mesmo líderes políticos. Quase todos têm o mesmo padrão. Eles não correm para buscar contato visual imediato. Primeiro exploram o espaço com calma, como se dissessem: este ambiente é meu. Essa leitura fria, quase maquiaveliana, cria uma aura de poder. E quando finalmente o olhar se encontra com as pessoas, ele vem carregado de algo maior: domínio. É como um jogo de xadrez invisível. Quem olha primeiro para o ambiente está mapeando o tabuleiro, estudando o terreno antes de mover a primeira peça. E o curioso é que isso é percebido de forma instintiva pelos outros, mesmo que ninguém fale sobre isso. Ao agir dessa forma, você comunica que não está em busca de aprovação, mas que você já é, por si só, uma figura de respeito. Liderança se transmite mais por gestos do que por discursos, e esse é um deles. Para aplicar isso, faça o teste no seu próximo encontro social. Entre em uma sala e, em vez de procurar imediatamente os olhos conhecidos, permita-se observar o teto, a disposição das cadeiras, um quadro na parede. Caminhe com calma, ajuste a postura, e só depois, encontre o olhar das pessoas, um por um, como se estivesse distribuindo atenção de forma controlada. Essa pausa muda a energia do ambiente. Você deixa de ser um convidado qualquer
e passa a ser visto como alguém que comanda o espaço. Existe também um impacto psicológico aqui. Quando você não busca contato visual imediato, o outro sente que precisa conquistá-lo. Esse pequeno atraso cria um jogo de expectativa. E expectativa é poder. As pessoas passam a querer o seu olhar, porque você não o entrega de forma apressada. É como se você tivesse uma moeda rara e decidisse quando e a quem entregar. Isso cria respeito silencioso e estabelece liderança invisível. Pense em grandes atores de cinema ou palestrantes de impacto. Eles não entram em cena já sorrindo para todos. Primeiro, exploram o palco com os olhos, como se estivessem se conectando com a energia do lugar. Só depois, lentamente, encontram os olhares da plateia. Esse controle do tempo e do olhar faz parte de uma comunicação de poder que Maquiavel certamente aprovaria. Não se trata apenas de se mostrar, mas de se fazer desejar. Um detalhe prático: não confunda isso com frieza. Não é para parecer distante demais e sim estratégico. O segredo é calibrar. Depois de observar o ambiente, quando finalmente olhar para as pessoas, faça isso com calma, transmitindo serenidade, um leve aceno de cabeça, um olhar firme e neutro, sem exageros. Essa combinação cria a imagem de alguém que não precisa implorar respeito, mas que naturalmente atrai liderança. Talvez você já tenha visto essa cena em filmes. O vilão entra na sala, examina o ambiente, toca levemente em um objeto e só depois encara o herói. Essa construção não é por acaso. É um recurso de roteiro que imita comportamentos de poder. Na vida real, quando você age dessa forma, gera o mesmo impacto. Você transforma o simples ato de olhar em uma ferramenta de influência. Isso é comunicação não verbal no nível mais alto. E o mais interessante é que esse gesto abre espaço para o próximo truque. Porque não basta apenas observar o ambiente e controlar o olhar. A verdadeira maestria vem quando você sabe usar as palavras de forma cirúrgica, eliminando excessos e deixando apenas o que carrega peso. Afinal, se o olhar já estabelece liderança, imagine o impacto de uma fala precisa logo depois. 3. Dar respostas cirúrgicas, eliminar rodeios e falar em frases curtas que soam definitivas. Pouca gente percebe, mas a forma como você responde define imediatamente a forma como é percebido. Quem se perde em rodeios, justificativas longas ou explicações detalhistas demais, transmite insegurança, como se precisasse convencer o outro a todo custo. Já aquele que responde de maneira cirúrgica, com frases curtas e definitivas, irradia respeito e liderança. É como se cada palavra tivesse o peso de uma decisão. Isso é puro poder maquiaveliano. Falar pouco, mas de um jeito que não deixa espaço para questionamento. Quando você elimina os excessos, a sua fala se torna quase como uma lâmina afiada. Observe líderes históricos ou grandes estrategistas. Raramente se estendiam além do necessário. Júlio César, por exemplo, ao conquistar a Gália, não escreveu um tratado, mas apenas 3 palavras que entraram para a história. Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Simples, direto, impossível de contestar. Essa é a essência de uma resposta cirúrgica. O mínimo que gera o máximo de impacto. Na prática, pense em uma reunião de trabalho. Alguém pergunta se você concorda com determinada proposta. Muitos se apressariam em dar uma explicação longa, com justificativas para não parecerem duros. Mas quem domina o jogo pode simplesmente dizer: concordo, vamos em frente. Esse tipo de resposta não abre brecha, não deixa espaço para insegurança. É firme, é definitiva, é liderança em ação. Existe também um efeito psicológico aqui. Quanto mais alguém fala, mais chances tem de se contradizer. Já quando responde pouco e de forma objetiva, transmite confiança. É o princípio estoico aplicado à comunicação. Controle, simplicidade e serenidade. Isso não significa ser rude ou grosso, mas saber a hora de calar. Em um mundo onde todos querem falar demais, quem domina o silêncio e responde com precisão, carrega uma aura de respeito natural. Você pode treinar isso no dia a dia. Quando alguém lhe perguntar algo, resista ao impulso de explicar em excesso. Respire fundo e responda apenas o essencial. Quer exemplos? Em vez de dizer: acho que talvez seja uma boa ideia se a gente tentasse esse caminho, porque pode dar certo, e quem sabe,
trazer bons resultados. Diga apenas: esse caminho funciona. O impacto é completamente diferente. Uma frase soa como tentativa, a outra soa como certeza. Essa técnica também é usada por negociadores experientes. Eles sabem que, ao dar uma resposta curta, forçam o outro a preencher o silêncio, e nesse espaço, revelam mais do que deveriam. A resposta cirúrgica não é só a economia de palavras, é também uma forma de manipular o ritmo da conversa. É como se você controlasse não apenas o que fala, mas o que o outro vai dizer em seguida. Isso é poder silencioso na sua forma mais pura. E aqui cabe uma observação. Respostas cirúrgicas funcionam melhor quando acompanhadas de uma postura coerente. Não adianta falar pouco e parecer nervoso. Por isso mantenha uma expressão neutra, voz firme, olhar seguro. O impacto está tanto na palavra quanto na forma como ela é entregue. Se você diz "isso resolve" com a mesma calma de quem pede um copo d'água, o efeito é devastador. A mensagem que passa é: está decidido, não há o que discutir. É inevitável lembrar de exemplos no cotidiano. Em discussões familiares, quem grita ou explica demais sempre parece perder a razão. Já aquele que fala pouco, com frases curtas, acaba impondo mais respeito. É quase paradoxal. Menos palavras, mais poder. Esse é um princípio maquiaveliano que vale ouro em qualquer área da vida, seja em negócios, política ou até em relacionamentos. E o mais fascinante é que essa habilidade se conecta naturalmente ao próximo passo, porque depois que alguém aprende a usar respostas cirúrgicas, descobre que pode ir além, criar mistérios pessoais. Afinal, se você não entrega tudo nem quando responde, imagine quando começa a esconder detalhes da própria vida. A curiosidade que isso gera multiplica ainda mais o respeito que já conquistou. 4. Criar pequenos mistérios pessoais. Não revelar detalhes da sua vida que as pessoas esperam ouvir. Existe uma força quase magnética em pessoas que não se revelam por completo. Quanto mais alguém fala de si, mais previsível se torna. Já quem mantém pequenos mistérios pessoais cria um campo de curiosidade ao seu redor. As pessoas querem descobrir, querem perguntar, querem decifrar. E essa curiosidade é poder. Maquiavel já dizia que a aura de grandeza não está no excesso de explicações, mas no silêncio calculado. Ao esconder detalhes, você não afasta, você atrai. É como se cada resposta curta fosse uma chama que faz o outro se aproximar para entender melhor. No cotidiano, isso pode ser aplicado de forma simples. Imagine alguém que sempre muda de assunto quando perguntado sobre seus planos pessoais. Em vez de dizer onde vai no fim de semana, apenas solta um enigmático: "Vou resolver umas coisas importantes." Pronto. Não há mentira, não há arrogância, apenas uma semente de mistério. E essa semente cresce na mente do outro, porque o ser humano tem uma tendência natural. O que não entende, quer decifrar. O que não conhece, quer descobrir. É curioso como essa prática é usada por grandes líderes e figuras de autoridade. Pense em Steve Jobs, por exemplo. Ele nunca revelava seus próximos passos de imediato. Ao contrário, deixava pistas soltas, criava rumores, alimentava a imaginação do público. Esse jogo do silêncio era calculado. O resultado? Expectativa, respeito, liderança. Quando finalmente revelava algo, parecia maior do que era. O mistério potencializa o impacto. É um truque que mistura maquiavelismo com estoicismo. Controlar o que se diz e, principalmente, o que não se diz. Manter mistérios pessoais também é uma forma de proteção. Quanto mais você expõe da sua vida, mais munição os outros têm contra você. Se todos sabem dos seus problemas, dos seus horários, das suas fraquezas, você se torna vulnerável. Já quando controla a narrativa, revelando apenas o necessário, você se torna uma figura quase indecifrável. O respeito nasce não apenas do que você mostra, mas principalmente do que esconde. Isso não é frieza, é estratégia. Um bom exercício para treinar essa habilidade é perceber o quanto você se entrega em conversas banais. Quantas vezes você responde automaticamente sobre onde mora, quanto ganha, quais são seus planos futuros? Da próxima vez, experimente responder com algo mais vago, mais elegante. Em vez de dizer, "Vou viajar para tal lugar com tais pessoas", diga, "Estou organizando uma viagem interessante, vai ser especial."
Veja o efeito. O outro ficará curioso, talvez até insistente. E isso é bom. Significa que você conquistou atenção sem esforço. Essa prática também fortalece a sua imagem de liderança. Líderes não falam tudo. Eles compartilham apenas o que convém. Ao guardar detalhes, você transmite autocontrole. E autocontrole é um dos maiores sinais de poder. No fundo, é também um exercício de estoicismo. Não dar ao mundo o direito de invadir sua mente e seus sentimentos. Você escolhe o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. Isso cria uma distância saudável, que gera respeito e aumenta o seu valor social. E veja que interessante. Os mistérios pessoais não precisam ser sobre grandes coisas. Podem ser detalhes pequenos, mas carregados de significado. Talvez um hábito que você não explica, uma rotina silenciosa, um livro que lê sem comentar. Esses pequenos segredos formam camadas ao seu redor. Quem convive passa a sentir que sempre há algo a mais para descobrir. E isso faz com que a sua presença nunca seja óbvia, nunca seja banal. Você se torna inesgotável aos olhos dos outros. Há também um impacto direto nos relacionamentos. Pessoas que revelam tudo de si em pouco tempo tendem a perder o encanto rapidamente. Já aquelas que guardam um ar de mistério conseguem manter a chama da curiosidade acesa por muito mais tempo. É como uma série de TV. Se o enredo entrega todos os segredos no primeiro episódio, ninguém fica até o fim. Mas quando cada capítulo traz apenas um pedaço, o público não consegue parar de assistir. É exatamente isso que acontece com a sua vida quando você aprende a dosar. E esse domínio silencioso abre o caminho para outro movimento igualmente poderoso, a recusa seletiva. Porque não basta apenas criar mistérios sobre si mesmo. A verdadeira arte está em controlar também o acesso que os outros têm a você. E é aí que surge o próximo truque de respeito imediato. Saber recusar convites de forma estratégica, criando uma aura de escassez que só fortalece sua imagem. 5. Recusar convites seletivamente. Nunca estar sempre disponível, criando aura de escassez. Existe um erro comum que muita gente comete. Acreditar que ser sempre disponível gera mais respeito e proximidade. Na verdade, acontece o oposto. Quando alguém aceita todos os convites, está sempre presente e nunca recusa nada, transmite a sensação de que o seu tempo não tem tanto valor assim. Já quando recusa seletivamente, cria uma percepção imediata de poder. É como se dissesse sem palavras: meu tempo é raro, minha atenção é escassa, e por isso vale muito mais. Isso é puro maquiavelismo aplicado à vida social. A psicologia da escassez explica isso de forma simples. Tudo que é difícil de ter se torna mais desejado. Pense em um restaurante com fila na porta. A comida pode nem ser tão boa, mas o fato de ser disputada já aumenta o valor. Com pessoas é igual. Se todos sabem que você está sempre disponível, não há urgência em contar com você. Agora, quando percebem que sua presença é rara, cada convite aceito passa a ser um privilégio. Esse privilégio gera respeito automático, e respeito é a base da liderança. Recusar convites não significa ser arrogante ou antissocial. Significa escolher estrategicamente onde você investe sua energia. Por exemplo, ao receber um convite para uma reunião que não acrescenta nada, em vez de inventar desculpas, basta dizer com calma: agradeço, mas não poderei estar presente. Essa simplicidade, firmeza e neutralidade comunicam liderança. Você mostra que tem prioridades e que não se deixa arrastar por pressões sociais. Isso é estoicismo em prática. Decidir com clareza o que merece sua presença. Um ponto importante: o segredo está na seletividade. Recusar tudo cria distanciamento, mas recusar com inteligência cria valor. Imagine que você recuse 3 convites sem importância, mas aceite um que realmente interessa. O contraste faz a sua aceitação ter ainda mais peso. Quando você chega, todos percebem. Se ele está aqui, é porque escolheu estar aqui. Esse pensamento por si só já eleva o nível de respeito que recebem você. Na vida prática, isso pode ser aplicado até mesmo entre amigos. Se você está sempre disponível para qualquer encontro, sua presença vira rotina, perde impacto. Mas quando aparece apenas em momentos selecionados, sua chegada se torna especial.
É a diferença entre uma lâmpada acesa o tempo todo e uma vela que só é acesa em ocasiões especiais. A vela é lembrada, a lâmpada é ignorada. É a mesma lógica que grandes líderes aplicam. O poder da escassez. Esse movimento também protege sua energia. Não estar em todo lugar faz com que você tenha mais tempo para investir em si mesmo, em leitura, em planejamento, em hábitos que fortalecem sua postura. Pessoas que correm de evento em evento perdem foco e deixam escapar a chance de construir respeito sólido. Já quem seleciona, cresce. Isso não é apenas social, é também estratégico. Cada não abre espaço para um sim, mais poderoso no futuro. E veja como isso se conecta à imagem de liderança. Líderes de verdade nunca são vistos como onipresentes. Eles aparecem pouco, mas quando aparecem fazem diferença. É o general que não se envolve em cada detalhe, mas que, ao chegar, muda o rumo da batalha. É o chefe que não participa de todas as reuniões, mas cuja presença em uma única delas já define os rumos da empresa. O segredo não é estar sempre visível, é estar estrategicamente visível. Outro detalhe poderoso é a forma como você recusa. Nunca precisa ser ríspido. Um simples não poderei já é suficiente. O segredo está na calma e na convicção com que se diz. Quem se apressa em justificar muito perde força. Já quem mantém firmeza e serenidade transmite autoridade. É um gesto sutil, mas que fala muito sobre quem realmente controla o próprio tempo. E quem controla o tempo, controla o respeito. E, curiosamente, essa recusa seletiva prepara terreno para outro movimento ainda mais forte, o de adotar uma expressão neutra como uma máscara. Porque não basta apenas controlar sua presença. O verdadeiro jogo de poder começa quando você aprende a controlar também a forma como seu rosto se apresenta ao mundo. 6. Adotar uma expressão neutra como máscara. Manter um semblante indecifrável, sem sorrir demais nem franzir a testa. O rosto é uma das maiores armas de poder que alguém pode carregar, mas também pode ser a sua maior vulnerabilidade. Quem expõe emoções o tempo todo entrega seu jogo de bandeja, permitindo que os outros leiam suas reações e controlem sua postura. Já quem adota uma expressão neutra, quase como uma máscara, mantém o poder em silêncio. É como se dissesse: você nunca saberá o que penso de verdade. Essa indecifrável serenidade cria respeito automático. Afinal, não há nada mais intimidador do que alguém que você não consegue ler. Essa prática tem raízes no estoicismo, onde se valoriza a ideia de controlar as próprias reações. Não significa se tornar frio ou robótico, mas aprender a não deixar as emoções dominarem a expressão. Um leve sorriso pode ser usado quando conveniente, mas não deve ser constante. O mesmo vale para a raiva. Franzir a testa ou reagir de imediato denuncia vulnerabilidade. A expressão neutra é um equilíbrio entre calma e firmeza. Um semblante que protege por fora e fortalece por dentro. Pense em figuras de poder que você já observou. Generais, juízes, negociadores. Todos têm uma coisa em comum. O rosto raramente se altera de forma intensa. É quase impossível saber se estão entusiasmados, irritados ou indiferentes. Esse mistério gera respeito porque mantém os outros em estado de incerteza. Quando não sabem o que você sente, não conseguem prever o próximo passo. E incerteza é um dos maiores aliados de quem busca liderança maquiavélica. No dia a dia, aplicar essa técnica é mais simples do que parece. Comece prestando atenção em situações sociais. Quando alguém fizer uma piada que não é tão boa, em vez de rir por obrigação, mantenha a serenidade. Quando ouvir algo provocativo, em vez de reagir com raiva, mantenha o rosto firme. Essa neutralidade desconcerta o outro, porque ele espera um retorno emocional e não recebe. O poder está justamente aí, em não dar ao outro o que ele espera. Esse autocontrole também protege sua imagem. Pessoas que mudam a expressão a cada frase parecem instáveis, fáceis de manipular. Já aquele que se mantém neutro, transmite uma aura de constância. Isso é respeitado porque dá a sensação de solidez. É como uma rocha em meio à tempestade. Todos olham para ela como referência. No fundo, é disso que se trata a liderança. Ser o ponto firme em um mundo que oscila o tempo todo.
Um detalhe prático para treinar essa habilidade é usar o espelho. Observe suas expressões e pratique o semblante neutro sem exageros. Não se trata de congelar o rosto, mas de suavizar. Uma sobrancelha que não se ergue facilmente, um sorriso que não se entrega sem motivo, uma calma natural no olhar. Aos poucos, isso se torna parte da sua postura, sem parecer forçado. É como vestir uma armadura invisível que protege a sua mente. O impacto dessa postura também se reflete em negociações. Quando você mantém o semblante neutro, força o outro a falar mais, a tentar interpretar você. É comum que, nesse processo, ele se entregue mais do que deveria. Você, em silêncio, observa e absorve. É uma forma silenciosa de manipular a situação, não com palavras, mas com a ausência delas. Maquiavel certamente aplaudiria esse tipo de domínio, porque é elegante e eficaz. Na vida pessoal, essa técnica pode transformar relações. Quem reage demais é facilmente provocável, e quem é provocável perde respeito. Já quem mantém a máscara neutra, transmite maturidade e força. Isso não significa nunca demonstrar emoção, mas escolher o momento certo para fazê-lo. Quando você finalmente sorri ou expressa algo forte, o impacto é multiplicado. O raro é sempre mais valorizado do que o banal. E aqui surge uma ponte natural para o próximo truque. Porque não basta apenas controlar o rosto. É preciso também controlar o corpo em situações de tensão. O semblante neutro é o primeiro passo, mas o verdadeiro respeito é conquistado quando, em meio ao caos, você permanece imóvel, sereno, enquanto todos se agitam ao seu redor. Curioso como pequenos gestos mudam tudo, né? Se você também acha isso fascinante, deixa o like aqui e comenta qual foi a situação em que você sentiu essa diferença na pele. 7. Ficar imóvel em momentos de tensão. Quando todos reagem, você permanece sereno, impondo contraste. Em situações de tensão, a maioria das pessoas se agita, fala alto, gesticula, perde o controle do corpo e da voz. É quase instintivo. Quando a pressão aumenta, o corpo responde. Mas justamente nesses momentos é que nasce uma das mais poderosas estratégias de liderança e respeito: permanecer imóvel. O contraste entre o caos externo e a sua serenidade interna é o que transforma você em referência. O mundo olha para quem não se abala, porque ele transmite a mensagem de poder absoluto. Eu não sou controlado pela situação, sou eu quem controla a situação. Esse é um princípio profundamente estoico. Os antigos filósofos acreditavam que não se deve reagir àquilo que foge ao nosso controle. E quando aplicamos isso ao corpo, o resultado é impactante. Enquanto todos discutem e se perdem em reações impulsivas, você fica imóvel, firme, quase como uma rocha no meio da tempestade. Essa postura é mais eloquente do que qualquer palavra. É como se dissesse em silêncio: quando vocês terminarem de se agitar, eu estarei aqui, intacto. Líderes históricos usaram isso de forma magistral. Pensa em figuras como Marcos Aurelius, que em meio a crises políticas e guerras, era descrito como alguém de presença calma, que não reagia no mesmo tom que os demais. Essa imobilidade era por si só uma demonstração de força. A mesma lógica se aplica hoje. Em reuniões, discussões familiares ou conflitos de trabalho, quem se mantém sereno automaticamente ganha respeito, porque liderança não é sobre gritar mais alto, mas sobre dominar o próprio corpo quando todos os outros o perdem. Na prática, é possível treinar essa habilidade em situações pequenas. Quando alguém levantar a voz com você, em vez de reagir imediatamente, simplesmente mantenha-se parado. Olhe fixamente, não mexa as mãos. Esse silêncio corporal cria um desconforto poderoso. O outro, esperando reação, não encontra. Ele se torna prisioneiro do próprio nervosismo, enquanto você transmite um respeito que não precisa ser pedido. Ele é imposto pelo contraste. É interessante observar como até animais aplicam esse princípio. O leão, por exemplo, não precisa correr ou se agitar para ser respeitado. Ele pode estar deitado, imóvel, e ainda assim dominar todo o ambiente. Por quê? Porque a imobilidade, em contextos de tensão, é símbolo de poder. Quem não reage é visto como superior, como dono da situação. Essa metáfora se aplica perfeitamente à vida humana. Quanto mais imóvel você fica em momentos de caos,
mais liderança os outros atribuem a você. Um detalhe importante: não confunda imobilidade com passividade. A ideia não é deixar de agir quando necessário, mas sim dominar a reação inicial. Você pode escolher agir depois, com calma e estratégia. Essa diferença é crucial. Passividade transmite fraqueza. Serenidade transmite poder. É a lógica maquiaveliana aplicada ao corpo. Nunca entregar suas cartas de imediato, mas deixar o outro gastar energia enquanto você preserva a sua. Além disso, essa postura de calma física influencia também a sua mente. Quando você decide permanecer imóvel, seu cérebro entende a mensagem: não estou em perigo. Esse simples gesto reduz a ansiedade interna e melhora sua clareza para tomar decisões. Ou seja, não é apenas um truque para impressionar os outros, mas também uma ferramenta prática de autocontrole. O corpo silencia e a mente se fortalece. Nos relacionamentos, essa técnica tem um efeito transformador. Em uma discussão, quando você não reage de imediato, a outra pessoa é obrigada a repensar o próprio tom. O silêncio corporal funciona como um espelho. Mostra ao outro o quanto ele está descontrolado. E isso, inevitavelmente, gera respeito. Não é preciso levantar a voz nem fazer grandes discursos. Basta não se mexer. A imobilidade fala mais alto que qualquer palavra. E, naturalmente, essa habilidade se conecta ao próximo passo da jornada. Porque não basta apenas permanecer imóvel em meio ao caos. É preciso também aprender a falar de maneira que suas palavras soem como leis. E isso acontece quando você dá ordens não como ordens, mas como constatações inevitáveis. 8. Dar ordens como se fossem constatações. Trocar, faça isso por, isso precisa ser feito. Há uma diferença abismal entre quem manda e quem lidera. O primeiro grita, exige, impõe ordens diretas. O segundo fala pouco, mas suas palavras soam como fatos incontestáveis. Quando alguém diz faça isso, cria espaço para resistência. Quando diz isso precisa ser feito, elimina a escolha e transforma a ordem em realidade. Essa sutileza muda tudo, porque o tom de constatação transmite poder. É como se não fosse você quem está pedindo, mas sim a própria lógica do universo se manifestando através de você. Essa técnica é profundamente maquiaveliana, transformar ordens em inevitabilidades. E o mais curioso é que a mente humana reage de forma diferente quando percebe algo como imposição versus constatação. A imposição provoca defesa, a constatação provoca aceitação. É o mesmo que ouvir um médico dizer, tome esse remédio, versus, esse remédio é o que vai resolver seu problema. A segunda frase soa como lei natural, não como ordem. Liderança verdadeira é isso, criar uma narrativa onde sua voz não soa como capricho, mas como verdade inquestionável. Um exemplo prático. Imagine uma reunião em que o líder precisa que um relatório seja entregue até sexta-feira. O chefe comum diria, entregue isso até sexta. Já o líder estrategista diria, esse relatório precisa estar pronto até sexta. A diferença parece mínima, mas o impacto é gigantesco. A primeira frase soa como ordem direta, a segunda soa como necessidade inevitável. O subordinado entende que não está obedecendo a você, mas sim ao curso natural das coisas. Esse tipo de comunicação também é um exercício de estoicismo. O sábio não grita, não exige, não precisa impor pela força. Ele apenas apresenta a realidade de forma clara, e os outros se ajustam a ela. O mesmo acontece com líderes fortes. Não perdem tempo justificando ou implorando, apenas declaram. E essa declaração soa tão firme que os outros aceitam. Esse domínio da palavra é uma das maiores formas de respeito silencioso. Na vida pessoal, essa prática pode ser transformadora. Pense nas relações familiares ou de amizade. Em vez de dizer não faça isso, você pode simplesmente afirmar, isso não funciona. Em vez de pedir, você precisa me ouvir, basta declarar, isso precisa ser ouvido. É simples, mas poderoso. Você deixa de parecer mandão e passa a soar como alguém que descreve a verdade. E a verdade, quando dita com convicção, raramente é contestada. É importante entender que esse tipo de comunicação exige consistência. Se você tentar usar frases de constatação,
mas sua postura ou tom de voz não transmitirem firmeza, perderá o impacto. Por isso, treine a entonação calma, lenta e firme. Não se trata de falar alto, mas de falar com peso. Cada palavra precisa soar como algo definitivo. É a soma de neutralidade facial, serenidade corporal e frase cirúrgica que cria esse efeito magnético de respeito. Essa técnica é usada por grandes negociadores. Ao invés de dar ordens, eles descrevem cenários. Em vez de dizer, você tem que aceitar essa proposta, dizem, essa proposta é a única que atende às duas partes. Ao transformar a ordem em constatação, criam a sensação de que não existe alternativa. E quando não há alternativa, não há resistência. É pura psicologia aplicada ao jogo da liderança. Um detalhe prático para aplicar isso no dia a dia é revisar suas frases. Pergunte-se, isso soa como ordem ou como constatação? Troque imperativos por declarações. Em vez de faça silêncio, diga, precisamos de silêncio. Em vez de vá por esse caminho, diga, esse é o caminho que leva ao resultado. Parece pouco, mas muda completamente a forma como os outros recebem sua fala. É uma forma elegante de comandar sem parecer autoritário. E esse domínio do tempo das palavras prepara o terreno para o próximo movimento estratégico. Porque não basta apenas falar de forma definitiva. O verdadeiro poder também está em controlar o silêncio. E é aí que entra o próximo truque. Usar pausas longas antes de responder, obrigando o outro a esperar pelo peso da sua voz. 9. Usar pausas longas antes de responder, força o outro a esperar, criando peso nas suas palavras. O silêncio, quando usado estrategicamente, é uma das armas mais poderosas que existem. A maioria das pessoas se apressa em responder, como se tivesse medo do vazio entre as falas. Mas quem domina as pausas longas antes de responder, transmite algo raro: segurança. Ao esperar alguns segundos, você comunica que está refletindo, que suas palavras não são impulsivas, mas escolhidas com cuidado. Esse simples gesto transforma qualquer resposta em algo pesado, quase solene. É a diferença entre falar por ansiedade e falar por liderança. Maquiavel entenderia perfeitamente esse jogo. Quando você pausa, obriga o outro a lidar com a própria expectativa. Ele começa a se questionar. O que será que ele vai dizer? Por que está demorando? Será que minha fala não foi boa? Enquanto isso, você não disse nada, mas já está no controle da conversa. O poder aqui não está apenas nas palavras, mas no tempo que antecede as palavras. É nesse espaço vazio que o respeito começa a ser cultivado. Na prática, isso pode ser testado em qualquer diálogo. Imagine que alguém lhe pergunte: você acha que essa ideia funciona? Em vez de responder de imediato, respire, mantenha contato visual e espere 3 ou 4 segundos. Só depois diga: funciona. O impacto é completamente diferente. A mesma palavra, mas agora carregada de peso. Porque as pessoas entendem que se você demorou para falar, é porque realmente pensou. E quem pensa antes de falar é naturalmente respeitado. Há também um componente psicológico importante. O cérebro humano odeia o silêncio prolongado em conversas. Quando você o cria de propósito, a outra pessoa se sente desconfortável e passa a valorizar ainda mais a sua fala. É como se o silêncio fosse uma moeda rara, e quando finalmente você fala, todos sentem que receberam algo valioso. Isso é estoicismo aplicado à comunicação. Usar a paciência como ferramenta de poder. Um exemplo claro vem de grandes oradores. Martin Luther King, Churchill, até Steve Jobs. Todos usavam pausas dramáticas antes de frases importantes. Não era descuido, era cálculo. Eles sabiam que a pausa prende a atenção, aumenta a expectativa e dá peso ao que vem depois. Esse recurso pode ser usado por qualquer pessoa no dia a dia, em entrevistas, reuniões ou até em discussões familiares. O segredo é não ter medo do silêncio. E veja como isso se conecta à ideia de respeito. Pessoas ansiosas falam demais, atropelam as palavras, tentam preencher cada segundo. Já quem tem liderança, entende que não precisa se apressar. Ele sabe que a atenção está nele, que o outro vai esperar. Essa calma transmite poder silencioso. É como um rei que não corre para responder súditos, mas deixa claro que a sua palavra é rara, e por isso, preciosa. Treinar essa habilidade é mais simples do que parece.
Da próxima vez que alguém lhe perguntar algo, conte mentalmente até 3 antes de responder. Se for uma situação de maior impacto, conte até 5. No começo pode parecer desconfortável, mas logo você perceberá que o desconforto não é seu, é do outro. E quanto mais o outro se contorce na espera, mais o seu respeito cresce quando você finalmente fala. Esse controle do ritmo também cria uma vantagem estratégica em debates e negociações. Enquanto o outro espera pela sua resposta, ele pode acabar se revelando mais, preenchendo o silêncio que você deixou. E nesse espaço, você coleta informações, observa fragilidades e fortalece sua posição. O silêncio, nesse caso, não é apenas pausa. É uma armadilha elegante. É a prova de que poder não está só no que se diz, mas também no que se escolhe não dizer de imediato. E é justamente esse domínio do tempo que abre caminho para o próximo movimento. Porque, além de controlar o ritmo das suas palavras, você também pode controlar o espaço físico. E quando aprende a escolher as posições de comando em um ambiente, o respeito não depende mais apenas do que você fala, mas também de onde você está. 10. Escolher posições de comando no espaço. Sentar-se ou posicionar-se onde todos possam te ver. O espaço físico fala tanto quanto as palavras, e muita gente não percebe isso. A posição em que você se coloca em uma sala pode determinar se será visto como líder ou como figurante. Quem escolhe as posições de comando, aquelas onde todos conseguem ver e ouvir claramente, transmite imediatamente autoridade. Não é apenas sobre conforto, mas sobre estratégia. O ambiente é como um tabuleiro, e o lugar onde você se posiciona define se será peão ou rei. E quem entende esse jogo silencioso, conquista respeito sem precisar abrir a boca. Essa percepção está presente desde tempos antigos. Reis e generais nunca se sentavam em qualquer lugar. O trono, por exemplo, sempre era colocado em posição elevada, de onde o soberano podia ver todos e ser visto por todos. Essa simbologia atravessou os séculos e permanece viva até hoje. Em uma reunião de negócios, a cadeira central da mesa voltada para a porta é sempre a mais poderosa. Quem se senta ali não precisa anunciar sua liderança. O espaço já o faz por ele. É um detalhe sutil, mas carregado de poder. No cotidiano, isso pode ser aplicado de maneira prática. Se você vai a um jantar, procure a posição que ofereça visão ampla do ambiente. Se está em uma reunião, evite os cantos escondidos. Opte por lugares onde naturalmente sua presença seja notada. Isso não é arrogância, é estratégia. Ao escolher onde se senta, você comunica silenciosamente: eu comando o ambiente. E os outros captam essa mensagem sem nem perceber. É psicologia espacial em ação. É curioso observar como até em situações sociais informais, essa lógica funciona. Imagine uma roda de amigos. Quem fica no centro ou em posição de destaque tende a ser ouvido mais facilmente. Já quem fica afastado ou atrás de outros, quase desaparece. Não se trata apenas do que você fala, mas de como o espaço amplifica ou reduz sua voz. Por isso, líderes naturais instintivamente escolhem posições estratégicas. Eles sabem que a liderança começa pelo lugar que ocupam. Isso também se conecta ao estoicismo, porque envolve consciência. Não é apenas entrar em um espaço e sentar onde sobra, mas observar, analisar e escolher com calma. O estoico não se apressa. Ele lê o ambiente antes de agir. E essa leitura é o que diferencia os líderes de quem simplesmente se acomoda. Quem domina o espaço, domina as percepções. E percepções são a base do respeito. Um detalhe importante: escolher posições de comando não significa sempre buscar o centro das atenções de forma escancarada. Às vezes, a posição estratégica é justamente aquela que observa tudo em silêncio. Pense em um estrategista militar. Ele não está na frente gritando ordens, mas em um ponto de onde pode ver todos os movimentos. O segredo é equilíbrio. Estar visível, mas não exposto demais. Presente, mas não vulnerável. Esse domínio espacial é usado por grandes negociadores e palestrantes. Antes de qualquer apresentação, eles verificam o ambiente e escolhem onde ficar. Nunca começam a falar de um canto escondido, mas sempre de um ponto central, de onde possam ser vistos. Essa escolha, aparentemente simples,
cria um impacto imediato na percepção da plateia. E a mesma lógica pode ser aplicada no dia a dia, em situações muito menores, desde uma conversa em família até uma reunião de condomínio. Inclusive, comenta aí, você já testou algum desses sinais de respeito silencioso? E claro, já deixa o like para que eu saiba que esse tipo de conteúdo realmente faz sentido para você. E veja como isso influencia até mesmo o comportamento dos outros. Quando você se coloca em uma posição de comando, as pessoas inconscientemente direcionam mais o corpo e os olhos para você. É como se o espaço funcionasse como um palco invisível e você fosse o protagonista. Essa pequena mudança de posicionamento aumenta seu poder de influência sem que você precise dizer nada. É a prova de que liderança também é geografia. Onde você está, determina como será visto. Esse domínio do espaço prepara o caminho para outro truque ainda mais sofisticado. Porque, além de escolher o lugar certo, é preciso também aprender a conduzir a própria conversa de forma indireta. E isso acontece quando você não se limita a responder perguntas, mas devolve perguntas, em vez de responder, invertendo o jogo e mostrando quem realmente comanda o diálogo. 11. Devolver perguntas em vez de responder de imediato. Inverter o jogo, mostrando que você conduz a conversa. A maioria das pessoas responde de imediato a qualquer pergunta, como se fosse uma obrigação. Mas existe um truque poderoso, usado por grandes líderes e estrategistas. Devolver perguntas em vez de responder de cara. Essa prática muda completamente a dinâmica de poder. Quem responde sempre está em posição de defesa. Quem pergunta assume o controle. Quando você devolve a questão, coloca o outro para pensar, obriga-o a se expor mais, enquanto você preserva sua posição de liderança. É o jogo da comunicação em sua forma mais maquiavélica. Imagine uma reunião em que alguém lhe pergunte: você acha que esse projeto é viável? Em vez de responder de imediato, você devolve: o que faz você acreditar que não seja? Essa simples inversão muda tudo. Agora, a outra pessoa precisa justificar seu ponto, enquanto você apenas observa. Essa estratégia cria respeito porque mostra que você não se deixa pressionar. Ao contrário, você guia a conversa de forma discreta, transformando o interrogador em interrogado. É como um espelho. Você reflete a pressão de volta. Esse recurso tem um impacto psicológico profundo. O ser humano espera respostas. Quando recebe uma pergunta em troca, é pego de surpresa. Essa surpresa desconcerta e abre espaço para você assumir o comando. É como se o jogo de xadrez virasse em uma única jogada. De repente, você não está mais defendendo, está atacando, sem levantar a voz, sem parecer agressivo, apenas conduzindo com inteligência. É uma forma elegante de exercer liderança sem precisar se impor diretamente. Na vida prática, essa habilidade pode ser aplicada em qualquer contexto. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, se lhe perguntam: por que devemos contratar você? Em vez de responder imediatamente, você pode devolver: o que vocês mais valorizam em um profissional para essa posição? Essa devolução não só lhe dá tempo para pensar, mas também revela o que o outro realmente quer ouvir. Ou seja, além de mostrar segurança, você coleta informações preciosas. Isso é poder em estado puro. Há também um aspecto estoico nesse recurso. O estoico não se apressa, não se deixa levar pelo impulso de reagir. Ao devolver perguntas, você mostra domínio sobre si mesmo. Demonstra que não está ansioso por aceitação, que não precisa se justificar. É como se dissesse em silêncio: eu não jogo no seu ritmo, você joga no meu. Esse contraste cria respeito imediato, porque poucos conseguem dominar a ansiedade de querer responder rápido. Um detalhe importante é calibrar essa prática. Devolver perguntas não significa nunca responder, mas escolher os momentos certos. Quando a questão é direta e estratégica, uma devolução funciona como uma arma poderosa, mas se usada em excesso, pode soar como fuga. O segredo está no equilíbrio. Às vezes você responde, às vezes você devolve. Essa imprevisibilidade mantém os outros atentos, sem nunca saber ao certo qual será o seu próximo movimento. É fascinante notar como grandes entrevistadores usam isso o tempo todo. Eles raramente se contentam com a primeira resposta. Sempre devolvem com novas perguntas. É assim que arrancam verdades que ninguém mais consegue. Quando você adota esse hábito,
Sua presença em qualquer diálogo cresce. Você se torna a pessoa que guia, não a que é guiada. E essa é a essência da liderança. Estar no comando mesmo quando parece apenas estar conversando. Esse truque também ajuda a filtrar intenções. Muitas vezes uma pergunta traz consigo uma armadilha ou um julgamento implícito. Ao devolver, você obriga o outro a se revelar. Ele mostra de onde veio a questão, qual a verdadeira motivação. Enquanto isso, você ganha tempo, protege sua imagem e mantém o respeito intacto. É uma forma silenciosa de se defender, sem precisar levantar muralhas visíveis. E é justamente nesse domínio da comunicação que nasce a ponte para o próximo truque. Porque, além de conduzir conversas com perguntas, você também pode reforçar sua imagem de poder através de símbolos visuais. Afinal, não basta controlar o que você diz, é preciso também controlar o que você mostra. 12. Usar símbolos visuais de poder. Uma peça de roupa, acessório ou detalhe que marque presença. A comunicação não acontece apenas pela fala. Muitas vezes o que você veste ou carrega transmite mais do que 1000 palavras. Símbolos visuais de poder têm essa função. Eles reforçam sua imagem antes mesmo de você abrir a boca. Pense em um terno bem cortado, um relógio marcante, uma caneta sofisticada, ou até um detalhe discreto que se repete como marca registrada. Esses elementos funcionam como sinais silenciosos de respeito. Quem sabe usar esse recurso transforma sua presença em autoridade, porque não está apenas no espaço, domina o espaço. A psicologia explica bem esse fenômeno. O ser humano associa símbolos a status. É por isso que uma coroa representa realeza, uma toga representa justiça e uma farda representa liderança militar. No dia a dia, você não precisa de nada tão exagerado, mas pode adotar elementos sutis que, aos poucos, se tornam parte da sua identidade. Esse detalhe cria um reconhecimento imediato. Basta sua presença para que as pessoas associem você àquele símbolo. É uma forma maquiavélica de ocupar a mente alheia sem esforço. Veja o exemplo de Steve Jobs. Ele poderia usar qualquer roupa, mas escolheu o famoso uniforme. Blusa preta de gola alta e jeans. Simples, mas poderoso. Esse símbolo visual dizia ao mundo: não preciso provar status pelo luxo, meu poder está na minha mente e no meu trabalho. Já outros líderes optam pelo contrário. Ternos impecáveis, gravatas marcantes, acessórios exclusivos. O segredo não é a peça em si, mas o que ela comunica sobre você. O importante é que seja autêntico e consistente. Na prática, você pode adotar um acessório que reforce a imagem que deseja transmitir. Pode ser um anel discreto, um óculos de armação firme, uma pasta de couro, até mesmo a forma como dobra a manga da camisa. Esses detalhes falam silenciosamente. Essa pessoa tem disciplina, liderança e autocontrole. E a beleza está no fato de que quase ninguém percebe conscientemente. É uma influência sutil, mas profundamente eficaz. Um detalhe curioso: símbolos de poder não precisam ser caros. Um simples caderno de capa dura bem cuidado transmite mais respeito do que um smartphone usado de forma displicente. Da mesma forma, um sapato limpo e polido fala mais sobre liderança do que roupas de grife combinadas de maneira desleixada. O segredo é coerência. O símbolo deve alinhar-se com a imagem que você quer construir. E quando há alinhamento, o respeito vem naturalmente. Esse uso consciente de símbolos também protege contra julgamentos precipitados. Muitas vezes, o mundo decide quem você é em poucos segundos. Um detalhe visual pode ser a diferença entre ser levado a sério ou ser ignorado. Maquiavel sabia que a aparência é parte essencial da política. Não basta ser, é preciso parecer. Por isso, quem ignora os sinais visuais perde uma das ferramentas mais diretas de conquistar respeito. É interessante observar como até os grandes impérios entendiam isso. Os romanos usavam cores específicas para distinguir autoridades. Os samurais japoneses tinham símbolos nas armaduras que revelavam sua linhagem. Hoje, esse princípio continua vivo. CEOs usam gravatas em cores estratégicas, advogados escolhem ternos escuros para transmitir sobriedade, atletas criam marcas pessoais com cortes de cabelo ou tatuagens únicas. Tudo é comunicação não verbal. Tudo é poder silencioso.
Você pode aplicar isso imediatamente. Escolha um detalhe que seja seu, algo que o diferencie. Pode ser a forma como organiza o cabelo, o uso frequente de uma cor específica, ou até um acessório minimalista. O importante é que esse elemento se repita, criando reconhecimento. Aos poucos, as pessoas associarão esse símbolo à sua presença, e quando alguém pensar em respeito e liderança, automaticamente lembrará de você. E essa construção visual abre espaço para outro movimento de poder ainda mais impactante, porque além de se mostrar com símbolos, também é preciso aprender a dizer não, com elegância. Negar favores sem perder classe é um dos maiores sinais de que você não se curva à pressão social. 13. Negar um favor de forma elegante. Mostrar que você não cede facilmente à pressão social. Poucos têm coragem de negar um favor, e é justamente por isso que essa habilidade gera tanto respeito. A maioria das pessoas aceita pedidos por medo de desapontar, por receio de parecer rude, ou até por pura necessidade de aprovação. Só que, ao dizer sim para tudo, você comunica que sua energia e seu tempo não têm tanto valor. Já quem sabe negar com elegância transmite imediatamente liderança e poder. Não é a recusa em si que impressiona, mas a forma firme e serena como ela é feita. Esse gesto tem uma raiz profundamente maquiavélica. Não se trata de ser desagradável, mas de deixar claro que você não pode ser manipulado. Ao negar um favor, você mostra que está no controle das próprias escolhas, que não é governado pela pressão social. Isso desconcerta quem pede, porque a maioria espera uma aceitação automática. Quando encontra uma negativa calma, percebe que não tem domínio sobre você. Esse contraste gera respeito imediato e até uma dose de admiração silenciosa. Na prática, negar com elegância exige duas coisas: firmeza e simplicidade. Em vez de inventar desculpas ou se justificar em excesso, basta dizer: agradeço, mas não posso fazer isso agora. Ou ainda: entendo sua necessidade, mas não será possível. Perceba a diferença. Não há grosseria, mas também não há brecha. Quem ouve entende que não adianta insistir. É uma constatação definitiva, e constatações carregam mais força do que ordens. Esse tipo de recusa também reforça a escassez da sua atenção. Se todos percebem que você aceita qualquer coisa, sua presença perde valor. Mas quando entendem que conquistar seu sim exige mérito, passam a valorizar muito mais quando ele acontece. É como um recurso raro. Quanto menos disponível, mais precioso. Esse simples detalhe cria uma aura de respeito que nenhuma disponibilidade exagerada seria capaz de alcançar. Um detalhe importante é o tom de voz. Negar de forma elegante não é falar alto nem impor raiva. É exatamente o oposto. É usar uma voz calma, serena, quase neutra. Isso mostra que você não está reagindo emocionalmente, mas tomando uma decisão racional. E decisões racionais são respeitadas. A raiva pode gerar medo temporário, mas é a calma que gera respeito duradouro. Esse é o estoicismo aplicado à comunicação. Não se deixar dominar pela emoção, mesmo ao recusar. Pense em líderes que você já viu dizer não. Eles nunca se justificam demais, nunca perdem tempo em explicações longas. A frase é curta, direta e definitiva. É como se a decisão já tivesse sido tomada antes mesmo da conversa começar. Essa postura transmite solidez, uma característica essencial de qualquer figura de autoridade. Ao negar um favor, você não está apenas protegendo seu tempo, está construindo sua imagem de liderança. Na vida pessoal, isso também transforma relações. Amigos, parceiros ou familiares que sempre esperam que você esteja disponível passam a perceber limites. E limites geram respeito. Não significa ser frio ou insensível, mas deixar claro que sua vida não gira em torno das vontades dos outros. Essa clareza fortalece laços porque as pessoas entendem que estão diante de alguém que sabe o que quer. É o oposto da fraqueza disfarçada de gentileza. Um bom exercício para treinar isso é escolher pequenas situações do dia a dia para praticar o não elegante. Talvez um colega peça para você assumir uma tarefa que não lhe cabe, ou alguém insista para que vá a um evento sem importância. Em vez de se sentir obrigado, apenas responda com calma: agradeço o convite, mas não estarei presente. Com o tempo, essa prática se torna natural,
e o respeito que você ganha será visível. E esse domínio da recusa abre o caminho para o próximo truque de respeito silencioso. Porque, além de negar com classe, existe também a sabedoria de permitir que certas fofocas ou mal-entendidos menores circulem sem correção. Afinal, às vezes é mais poderoso deixar a dúvida trabalhar a seu favor do que se apressar em se defender. Agora, se até aqui já caiu alguma ficha importante para você, escreve nos comentários qual foi o insight mais forte. Assim eu consigo trazer ainda mais estratégias como essa. 14. Não corrigir fofocas ou mal-entendidos menores. Deixar que a dúvida trabalhe a seu favor. Uma das maiores tentações do ser humano é querer se explicar. Quando alguém espalha um mal-entendido ou uma fofoca, a reação instintiva é correr para corrigir, provar inocência, mostrar a verdade. Mas, curiosamente, quem se apressa demais em se justificar acaba parecendo culpado. Já quem permanece sereno sem dar tanta importância, transmite exatamente o oposto: confiança. É como se dissesse em silêncio: o que falam não me atinge, porque meu valor fala mais alto do que rumores. Esse gesto cria uma aura de poder que nenhuma explicação conseguiria. Maquiavel entendia muito bem isso. Ele sabia que a dúvida pode ser uma aliada poderosa. Quando você não corrige fofocas menores, permite que as pessoas se perguntem: será que é verdade? Será que não é? Essa ambiguidade cria mistério, e o mistério alimenta respeito. É o mesmo princípio dos líderes enigmáticos da história. Ninguém nunca sabia tudo sobre eles. O silêncio, nesses casos, não é omissão, mas estratégia. Ele mantém sua imagem envolta em uma camada de curiosidade que aumenta seu poder social. Claro, não estamos falando de aceitar calado ataques sérios ou difamações graves. Mas nos pequenos comentários, nas fofocas banais, a melhor resposta é muitas vezes nenhuma. Por exemplo, se alguém comenta que você não gosta de festas, e isso não é verdade, qual o problema em deixar que acreditem? Essa imagem, inclusive, pode até reforçar sua aura de seletividade e respeito. O silêncio aqui funciona como uma máscara protetora, mostrando que você não precisa se justificar para agradar. O estoicismo ensina justamente isso: não reagir a tudo. Quando você escolhe não corrigir cada detalhe, mostra que não é escravo da opinião alheia. E, paradoxalmente, as pessoas passam a respeitar mais quem não se explica. É como se entendessem, mesmo inconscientemente, que quem tem poder não se preocupa em convencer. Ele simplesmente existe, e sua postura fala mais alto do que qualquer rumor. O verdadeiro líder não luta contra palavras pequenas, porque sabe que seu valor se prova na prática. Na vida prática, pense em situações sociais. Um colega de trabalho pode distorcer algo que você disse, ou um conhecido pode espalhar um comentário sobre você. Em vez de gastar energia se defendendo, mantenha a calma. Continue agindo normalmente, sem dar importância. Aos poucos, as próprias pessoas perceberão que a fofoca não combina com a sua postura, e quem espalhou o boato perde credibilidade, enquanto você ganha respeito pela serenidade. Esse tipo de comportamento também surpreende, porque o comum é ver gente se defendendo, se exaltando, tentando limpar o nome. Quando você faz o oposto, causa um impacto profundo. Mostra que não precisa da aprovação de todos, que está acima disso. Essa postura lembra o leão, que não se incomoda com a opinião das ovelhas. Quem observa percebe que você é maior do que pequenos comentários. E é justamente essa percepção que fortalece sua imagem de liderança. É interessante notar como até em grandes empresas isso acontece. Muitos CEOs são alvo de críticas constantes, mas raramente se dão ao trabalho de responder cada uma delas. Eles deixam o silêncio trabalhar a seu favor, porque sabem que o tempo prova mais do que palavras. É uma lição que qualquer pessoa pode aplicar. Deixe que sua postura diária fale por você. A dúvida dos outros se transforma em curiosidade, e curiosidade é poder. Um detalhe importante: não reagir não significa ser indiferente por dentro. É natural sentir vontade de se defender. Mas aqui entra o treino de autocontrole. Cada vez que você escolhe o silêncio, fortalece sua disciplina. E disciplina é a base do respeito. Aos poucos, você se torna alguém imperturbável, quase indecifrável. E essa aura silenciosa
É irresistível para quem convive com você. E veja como isso abre caminho para o próximo truque. Porque se deixar a dúvida trabalhar a seu favor já é poderoso. Imagine controlar não só o que os outros falam de você, mas também o ritmo da sua própria fala. É aí que entra a arte de dominar a velocidade da voz, transformando até a cadência das suas palavras em uma arma de poder. 15. Controlar a velocidade da sua fala. Falar mais devagar que todos impõe domínio sobre o ritmo. A forma como você fala é tão importante quanto o conteúdo. Quem fala rápido demais transmite ansiedade, nervosismo, até mesmo insegurança. Já quem fala devagar, com pausas calculadas, comunica poder e liderança. É como se dissesse: eu tenho tempo, não estou com pressa, vocês é que precisam me ouvir. Essa cadência lenta cria um contraste imediato. Em um mundo onde todos correm para falar, quem controla a velocidade da própria voz se torna naturalmente respeitado. Esse recurso tem raízes no estoicismo. O sábio não se precipita, não se apressa. Ele observa, respira e só então fala. E quando fala, cada palavra ganha peso. Não é apenas comunicação, é quase uma sentença. Pessoas assim não precisam gritar para serem ouvidas. O silêncio entre as frases já cria autoridade. Maquiavel entenderia isso como uma arma de manipulação silenciosa. Ao controlar o ritmo, você controla a atenção dos outros. E atenção é poder. Pense em grandes oradores. Martin Luther King não corria em seu discurso. Churchill fazia pausas longas. Até Steve Jobs usava a lentidão para criar expectativa antes de revelar algo. Todos sabiam que a velocidade lenta prende o público, porque transforma cada palavra em um evento. O mesmo acontece em uma conversa comum. Se você fala devagar, obriga o outro a esperar. E esperar é sinônimo de respeito. Quem espera por você já está sob a sua influência. Na prática, é possível treinar isso de forma simples. Da próxima vez que estiver em uma reunião ou em um diálogo mais importante, reduza conscientemente a velocidade. Alongue um pouco as pausas, não tenha medo do silêncio. Observe a reação. As pessoas inclinam o corpo para frente, prestam mais atenção, sentem que há algo de especial na sua fala. É como se a cadência fosse um convite silencioso para o respeito. Esse ritmo lento também protege contra erros. Quem fala rápido demais tende a se contradizer, gaguejar ou perder clareza. Já quem fala devagar tem tempo para pensar enquanto fala, escolhendo melhor as palavras. Isso cria uma imagem de confiança e solidez. Mesmo que você diga algo simples, soa definitivo. É como uma assinatura verbal. A voz se transforma em uma marca de liderança. Um detalhe interessante: falar devagar não significa falar pouco. Você pode se alongar no discurso, mas sempre com cadência firme, como quem conduz uma sinfonia. A diferença está em não ser levado pela ansiedade de preencher o silêncio. O silêncio é seu aliado, não seu inimigo. Ao dominar esse princípio, sua fala se torna magnética. As pessoas passam a esperar suas palavras como se fossem algo raro. Esse domínio também se aplica em negociações. Quando alguém pressiona, tentando acelerar uma resposta, falar devagar é um contra-ataque elegante. Você mostra que não se deixa levar pelo ritmo do outro, que só se moverá quando decidir. Isso desconcerta, porque quebra a expectativa. De repente, o jogo deixa de ser sobre a pressa deles e passa a ser sobre a sua calma. É uma forma sutil de dizer: quem define o tempo sou eu. Na vida pessoal, esse hábito também gera respeito. Em discussões familiares, por exemplo, quem fala devagar transmite maturidade. O outro pode estar exaltado, gritando, mas sua voz calma e lenta cria contraste. Esse contraste é poderoso porque mostra que você não está no mesmo nível emocional. É como se estivesse em outra frequência, mais elevada. E, inevitavelmente, o outro começa a reduzir o tom para acompanhar o seu ritmo. E esse domínio da fala prepara o terreno para o próximo truque, igualmente estratégico. Porque se falar devagar já obriga os outros a se ajustar. Imagine o impacto de interromper com silêncio. Não é levantar a voz, não é cortar com palavras, é simplesmente calar e deixar que o outro se corrija diante do vazio. 16. Interromper com silêncio. Apenas calar diante de uma fala, obrigando o outro a se corrigir ou se explicar.
A maioria das pessoas acredita que interromper alguém significa falar mais alto, cortar no meio da frase, impor palavras sobre palavras. Mas existe um recurso infinitamente mais poderoso: interromper com silêncio. Quando você simplesmente cala diante do que foi dito, o vazio criado força o outro a se questionar, a repensar a própria fala, a buscar justificativas adicionais. É como segurar um espelho diante dele sem precisar dizer nada. Esse gesto, embora sutil, é profundamente maquiavélico porque inverte a lógica da conversa, sem levantar um dedo. Esse silêncio desconcerta porque quebra a expectativa natural do diálogo. As pessoas esperam resposta, concordância, reprovação ou, no mínimo, um comentário. Quando recebem silêncio, o cérebro entra em alerta. Será que falei demais? Será que errei? Será que não fui claro? Esse desconforto é o que dá poder a quem cala. De repente, o outro começa a preencher o vazio com mais palavras, entregando detalhes que não precisava entregar. Enquanto isso, você apenas observa, sereno, em pleno domínio da situação. Esse recurso pode ser usado em diversas situações práticas. Imagine que alguém faz uma crítica velada ou um comentário maldoso. Em vez de se apressar em responder, apenas olhe fixamente e mantenha o silêncio. Poucos segundos bastam para que o desconforto cresça. O outro provavelmente tentará se justificar. Não foi isso que eu quis dizer. Nesse momento você não precisou levantar a voz. Não precisou se defender. O silêncio fez o trabalho por você. O estoicismo está presente nessa técnica porque exige autocontrole absoluto. É preciso resistir ao impulso de reagir imediatamente. Mas quando você domina essa disciplina, transforma o silêncio em arma. O contraste é poderoso. Enquanto todos correm para falar, você se torna a figura calma, imperturbável. Essa serenidade é percebida como sinal de respeito e liderança, porque mostra que você não está preso ao jogo emocional dos outros. Você define o ritmo, e o outro é quem se desestabiliza. Pense em um interrogatório. Muitas vezes, o investigador não precisa falar muito. Basta uma pergunta e depois silêncio. O suspeito incomodado fala mais e mais até revelar o que não queria. O mesmo acontece em conversas comuns. O silêncio é um convite irresistível para o outro continuar. E nesse continuar, ele pode se expor. Essa técnica é útil em negociações, debates ou até em discussões pessoais. Não se trata de vencer pelo argumento, mas de vencer pelo vazio. Um detalhe importante: o silêncio precisa ser carregado de presença. Não adianta calar e olhar para o chão. O poder vem quando você mantém contato visual, uma postura firme e expressão neutra. Esse conjunto cria uma tensão no ar, como se sua ausência de palavras fosse, na verdade, um julgamento. O outro sente que está sendo observado, pesado, avaliado, e esse sentimento gera respeito automático. Outro ponto fascinante é que o silêncio dá a impressão de que você sabe mais do que está mostrando. Quem cala parece guardar segredos. Quem não responde de imediato parece ter informações ocultas. Essa aura de mistério aumenta a percepção de poder. É como se, ao não reagir, você estivesse dizendo: eu sei coisas que você não sabe, e não preciso me explicar. É a linguagem do respeito silencioso em sua forma mais pura. Esse recurso também funciona como escudo. Em vez de cair na armadilha de discussões inúteis, o silêncio encerra o assunto sem precisar encerrar. O outro pode até insistir, mas a falta de resposta já é, por si só, uma resposta. E geralmente é a mais forte de todas. Poucos conseguem suportar o peso de um silêncio carregado de liderança. É um desconforto que se transforma em admiração disfarçada. E é exatamente esse domínio do silêncio que prepara o caminho para o próximo truque. Porque, se calar diante de uma fala já impõe respeito, imagine o impacto de sustentar um olhar fixo até que o outro desvie. Esse é o próximo passo no jogo do poder: transformar os olhos em armas de liderança silenciosa. E olha só, se você está curtindo essa ideia de usar truques sutis que Maquiavel certamente aprovaria, mostra isso com um like. É a forma mais rápida de eu entender que esse é o caminho certo. 17. Olhar fixamente até o outro desviar. Jogo de poder silencioso que estabelece dominância.
O olhar é uma das formas mais primitivas e poderosas de comunicação. Desde os tempos antigos, animais e seres humanos usam o contato visual como forma de medir hierarquia. Quem sustenta o olhar transmite confiança, quem desvia transmite submissão. É um jogo silencioso, mas carregado de significado. Quando você mantém os olhos fixos até que o outro desvie, não precisa dizer nada. O respeito já foi imposto. Esse gesto simples transforma o olhar em uma declaração de liderança. Esse recurso pode parecer pequeno, mas sua força é imensa. Pense em debates, entrevistas ou até em encontros informais. O momento em que dois olhares se cruzam é como uma batalha invisível. Quem segura mais tempo mostra que não tem medo, que está no controle. O outro, ao desviar, inconscientemente reconhece sua superioridade naquele instante. É quase instintivo, uma linguagem ancestral que Maquiavel certamente teria explorado para consolidar autoridade sem uma única palavra. Na prática, esse truque exige equilíbrio. Não se trata de encarar com hostilidade, mas de sustentar o olhar com serenidade. O segredo está na expressão neutra, nem sorriso exagerado, nem raiva. Apenas firmeza calma. É o olhar de quem observa, de quem não tem nada a esconder, de quem domina a própria postura. Esse equilíbrio cria um impacto sutil, mas profundo. Quem recebe esse olhar sente que está diante de alguém que não se deixa intimidar. O estoicismo também se reflete nessa prática. O estoico é aquele que não se deixa abalar por estímulos externos, que mantém firmeza mesmo diante da pressão. Sustentar o olhar é justamente isso: resistir ao impulso de desviar por desconforto. Ao fazer isso, você treina a própria mente a não se curvar. Cada olhar sustentado é um exercício de disciplina silenciosa. E disciplina é um dos maiores pilares do respeito. Esse jogo do olhar pode ser usado em situações estratégicas. Em uma negociação, por exemplo, ao ouvir uma proposta, em vez de responder de imediato, apenas mantenha o olhar fixo. O silêncio, somado à firmeza dos olhos, cria uma pressão invisível. Muitas vezes o outro acaba cedendo, interpretando seu olhar como sinal de desacordo ou como prova de que você sabe mais. Nesse momento, o respeito é conquistado sem uma única frase. É curioso notar como até líderes mundiais utilizam isso em encontros diplomáticos. Fotógrafos já registraram presidentes e chefes de Estado travando olhares em frente às câmeras, como se fosse uma disputa simbólica. Nessas imagens, a análise sempre é a mesma. Quem desviou primeiro pareceu menos confiante. Isso prova que o olhar não é apenas um detalhe. É uma ferramenta de poder que influencia percepções em nível coletivo. No dia a dia, você pode praticar isso em interações comuns. Em vez de desviar rapidamente quando alguém o encara, mantenha o contato por alguns segundos a mais. Aos poucos você se acostuma com a tensão do olhar prolongado. Essa prática muda a forma como as pessoas o percebem. Elas começam a associar sua presença à firmeza, confiança e liderança. É um treino simples, mas que transforma sua postura social. Um detalhe importante: não confunda firmeza com intimidação. O olhar de respeito não é o de ameaça, mas o de constância. A diferença está na energia transmitida. Se houver raiva, será hostilidade. Se houver calma, será liderança. O segredo é a serenidade. É como um farol no meio da escuridão. Ilumina, mas não se move. Esse tipo de olhar inspira mais do que assusta, e esse é o verdadeiro poder. E justamente essa firmeza do olhar prepara o próximo passo. Porque além de dominar o espaço visual, você também pode dominar o espaço físico. O jogo de poder se intensifica quando você aprende a se aproximar de forma calculada, reduzindo distâncias para marcar território e consolidar respeito. 18. Aproximar-se fisicamente de forma calculada, reduzir a distância em certos momentos para marcar território. A distância entre duas pessoas nunca é neutra. Existe sempre um jogo de poder embutido na forma como nos posicionamos fisicamente. Aproximar-se de forma calculada é uma ferramenta silenciosa de liderança. Quando você reduz a distância no momento certo, sem pressa e sem invasão abrupta, transmite a mensagem de que o espaço ao redor também lhe pertence. É como marcar território, mas de maneira refinada. O corpo diz: eu não temo me aproximar,
Eu escolho quando e como. Esse recurso é usado instintivamente por líderes naturais. Observe políticos em campanhas ou negociadores experientes. Eles sabem quando se aproximar, quando tocar levemente no ombro, quando reduzir a distância para criar conexão ou reforçar respeito. O segredo está na intencionalidade. Não é invadir, é comandar o espaço. Maquiavel diria que quem domina as distâncias domina as percepções, porque proximidade é sinônimo de poder. O estoicismo também se aplica aqui, porque exige autocontrole. Aproximar-se demais por ansiedade pode gerar repulsa, enquanto manter distância excessiva transmite fraqueza. O equilíbrio está em se mover com serenidade, sem pressa. Ao se aproximar devagar, mantendo postura ereta e olhar firme, você não invade, você conquista. Essa calma corporal comunica segurança, e segurança é a base do respeito. Na prática, esse truque pode ser aplicado em situações comuns. Imagine uma conversa em grupo. Se você se mantém afastado, será apenas mais um. Mas se no momento certo der um passo à frente e se aproximar levemente de quem fala, automaticamente ganha destaque. Sua presença é sentida de maneira mais intensa. É como aumentar o volume sem levantar a voz. E o mais interessante, sem que ninguém perceba conscientemente a estratégia. Esse recurso também funciona em discussões. Quando alguém tenta impor autoridade à distância, você pode responder reduzindo lentamente o espaço entre vocês. Essa aproximação feita com calma transmite coragem. O outro percebe que você não se intimida. Muitas vezes, isso basta para mudar a energia da conversa. É um gesto silencioso que redefine quem está no controle. E ao contrário do confronto físico, aqui o respeito é conquistado pelo contraste entre calma e proximidade. É curioso notar como esse princípio é usado em diferentes culturas. Em algumas, como a latina, a proximidade é natural, mas ainda assim estratégica. Em outras, como a oriental, a quebra de distância é ainda mais impactante, porque foge ao padrão. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo. Quando alguém domina o espaço físico, impõe presença. Essa habilidade transcende contextos sociais e se adapta a qualquer ambiente. Um detalhe importante é que a aproximação precisa ser calculada. Não se trata de invadir o espaço pessoal de forma desconfortável, mas de se mover o suficiente para ser percebido. O segredo está em criar uma tensão sutil, não em gerar intimidação. É uma dança silenciosa. Um passo à frente, uma pausa, um olhar, o corpo fala. E quem sabe escutá-lo conquista liderança sem esforço. Outro ponto interessante é como a aproximação pode criar conexão positiva. Em conversas pessoais, reduzir a distância pode transmitir empatia, interesse genuíno, atenção plena. Quando usado com equilíbrio, esse gesto fortalece laços e aumenta a percepção de respeito mútuo. Assim você mostra que é capaz de alternar entre firmeza e proximidade, autoridade e empatia. E essa versatilidade é o que diferencia líderes de pessoas comuns. E justamente esse domínio do espaço físico abre caminho para o próximo truque. Porque, se aproximar-se no momento certo já estabelece respeito, imagine o impacto de ser você quem define o fim das conversas. Encerrar com uma frase final definitiva é a forma mais elegante de deixar claro quem tem a última palavra. 19. Encerrar conversas com uma frase final definitiva. Sair deixando a última palavra como se fosse a mais importante. Existe um poder imenso em saber a hora de encerrar uma conversa. A maioria das pessoas se perde em explicações intermináveis, tentando prolongar o diálogo para garantir a aprovação. Mas quem domina o jogo da influência sabe que sair no momento certo, com uma frase final definitiva, é muito mais impactante. Essa última palavra não precisa ser longa, precisa ser firme. Quando você se despede com algo que soa definitivo, cria a sensação de que tudo o que foi dito antes converge para aquele ponto. E por isso, os outros guardam sua fala como se fosse a síntese de toda a conversa. Esse recurso tem um efeito psicológico poderoso. O cérebro humano tende a lembrar mais intensamente das últimas palavras ou acontecimentos. É o chamado efeito de recência. Se você termina uma conversa com firmeza, sua imagem permanece ecoando na mente do outro, mesmo depois que você vai embora.
Maquiavel entenderia isso como uma forma elegante de reforçar a autoridade sem esforço. Não importa quanto se falou antes. Quem define o fim é quem realmente lidera. Na prática, isso pode ser feito em qualquer situação. Imagine que alguém está discutindo sobre um projeto. Você ouve, participa, mas quando percebe que a conversa já cumpriu seu papel, finaliza com algo como: "Então, é assim que vamos resolver", e encerra, levantando-se ou mudando o foco. Essa atitude transmite clareza, decisão e liderança. Ao deixar a última palavra, você sinaliza que a conversa chegou ao ponto máximo e que não há necessidade de prolongamento. O estoicismo também se reflete aqui, porque exige disciplina para não se perder em justificativas. É preciso resistir à tentação de sempre explicar mais um pouco. Encerrar com uma frase curta exige confiança em si mesmo, e confiança é o que gera respeito. Quando alguém termina uma conversa com poucas palavras e ainda assim deixa todos refletindo, transmite uma força silenciosa que não pode ser ignorada. Esse gesto é comum em líderes históricos e figuras de poder. Winston Churchill, por exemplo, era conhecido por frases curtas e memoráveis que encerravam discursos e debates. Ele não apenas falava, mas sabia quando parar. Essa consciência de encerrar no auge é o que transforma uma fala em legado. Você não precisa ser um político ou orador para aplicar isso. Basta treinar em interações cotidianas. Um detalhe prático: não tente forçar sua última palavra com arrogância. O segredo está na naturalidade. Se a conversa já deu sinais de conclusão, finalize com algo que soe definitivo, mas elegante. Pode ser uma constatação simples como: "É o que precisa ser feito", ou "assim funciona melhor". Essas frases curtas, quando ditas com calma e convicção, fecham qualquer diálogo com impacto. Esse recurso também evita desgastes desnecessários. Muitas discussões só se prolongam porque ninguém tem coragem de dar o ponto final. Ao assumir esse papel, você poupa energia e ainda se coloca como figura de autoridade. É como se dissesse: "O assunto está encerrado porque eu decidi". E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o outro aceita esse encerramento sem contestar. Porque quem dita o fim da conversa geralmente é visto como quem tem mais poder. Na vida pessoal, isso pode ser transformador. Em uma discussão familiar, por exemplo, em vez de prolongar por horas, você pode finalizar com uma frase definitiva: "Eu entendi e já sei o que vou fazer". Não há espaço para réplica, porque o tom já encerrou o tema. Essa habilidade não apenas aumenta o respeito, como também preserva sua energia emocional. Liderança, afinal, é também saber economizar força onde não é necessário gastar. E veja como tudo isso fecha um ciclo. Chegar atrasado de propósito, olhar primeiro para o ambiente, responder de forma cirúrgica, criar mistérios, recusar convites, manter uma máscara neutra, permanecer imóvel, falar como constatação, usar pausas, escolher posições de comando, devolver perguntas, adotar símbolos de poder, negar favores, deixar dúvidas, controlar a fala, interromper com silêncio, sustentar o olhar, se aproximar calculadamente e encerrar conversas com frases definitivas. Cada passo foi uma peça que, somada, constrói a arte maquiavélica de impor respeito imediato. Guerreiro, parabéns! Você faz parte dos 1% que ficam até o final do vídeo. Para você, eu preparei algo especial que acho que irá te agradar. Se você quiser descobrir o que é, clique no link do primeiro comentário. Se você ainda continua aqui, dê uma olhada em algum desses vídeos que estão aparecendo para você. Eu te vejo em algum deles. Até mais.